Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris de Menos, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, comente, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Isso é muito importante porque aí o YouTube entende que esse canal é legal, que esse canal é interessante e ele compartilha mais, ele manda mais avisos, ele se reorganiza, entendeu? Então, faça isso. Me siga também nas redes sociais, no Instagram, @CristianeGimenez, no Facebook, Cris Gimenez. Lá tem as páginas para você curtir. E aí, à medida do possível, eu vou respondendo as perguntas. Bom, por que eu entrei hoje nesse vídeo? Estava eu aqui, ó, preenchendo os meus envelopinhos aqui, ó. Os meus envelopes que vai, ó, pra Carla, ó, pra Carla. Se a Carla estiver vendo aí, ó. A Carla de Portugal, tá indo seus livros, Carla, Fátima, Andréia, quem mais tem aqui que eu consegui preencher? André, Daniele, tem mais alguns para preencher que eu vou preenchendo aqui, ó. Tem mais alguns envelopes ainda para preencher, mas eu vou preenchendo daqui a pouco, um pouco por vez. Se você não comprou os meus livros, aqui tem o livro dos anjos e o livro de numerologia karma quentinho, saindo do forno, né, com os 22 arcanos do tarô, para você entender os 22 arcanos, como é que funciona, como eles se representam em cada coisa, como eles se representam na missão de vida, como eles entram no RVA, como eles entram na personalidade, o que é positivo, o que é negativo, que cristal que você pode usar, como calcular a idade, né, como calcular o oculto e o desafio, o que eles simbolizam, como calcular a personalidade, né, a idade de personalidade, ó, tem os cálculos aqui. Tem as fórmulas, não sei se dá para ver, para você calcular. Porque quando você tem a personalidade interna, a personalidade externa, a personalidade geral, você tem idades que você vai enfrentar desafios de acordo com o número que está apresentando ali. Né? E aqui mostra como calcular esse número, então. Se você não pediu o seu, peça pelo site www.crisgimenez.com e tá aqui, vou deixar aqui embaixo aqui o endereço do site para que você possa entrar e pedir o seu. Para que eu entrei agora? Porque eu estava preenchendo os envelopes, que são depois eu esqueço de falar, né? É isso, eu tô fazendo, daqui a pouco eu esqueço. O que acontece? Ó, perdi o que eu tava falando. Eu tava preenchendo os envelopes, aí o celular tocou, e aí estavam perguntando sobre um problema de mediunidade. É uma consulta que eu tinha feito e a pessoa tá lá cheia de dúvidas sobre a mediunidade. Né? O que acontece sobre esse negócio de mediunidade? Você é médium? Todo mundo é médium. Todo mundo é médium em maior ou menor grau. O que é a pessoa ser médium? É a pessoa, médium é aquele que media. Então, o médium media o plano material com o plano espiritual. É isso que é o médium. É aquela pessoa que media. Mas nós temos a ilusão de que o médium, né, quando a gente fala trabalhar a espiritualidade, trabalhar a mediunidade, a pessoa normalmente vai pensar no quê? No terreiro. A primeira coisa que a pessoa pensa, não é? Na macumba. Primeira coisa, né? Macumba é instrumento musical, Cris Gimenez, eu sei. Mas pra vocês entenderem como é que é o bagulho. Então, o que acontece? A mediunidade não necessariamente precisa ser trabalhada dentro de um terreiro, dentro de uma casa de axé, dentro de uma casa religiosa. Não necessariamente. Ó, o avião passando, falando que depois que eu sair do hospital, eu tenho que viajar. Ele tá certo, o avião tá certo. Eu tenho que ouvir essa mensagem do universo. Você não necessariamente precisa estar dentro de uma casa de umbanda, dentro de uma casa de candomblé, dentro de uma casa espírita. Não é isso. E não é só um tipo de mediunidade, né? Quando pensa em médium, pensa na pessoa que incorpora. Não é isso. Existe a mediunidade de cura, né? As pessoas que aplicam o reiki, que tem aqui as mãos esquentam quando elas vão fazer imposição, essas pessoas têm um tipo de mediunidade. Existe a mediunidade auditiva, que é você escutar os espíritos. Existe a vidência, que é você ver. Existe pessoas que escutam só a voz dentro da cabeça. Né? E até elas têm confusão, né? Se elas não sabem se é o pensamento, se é alguém falando, fica aquela coisa meio confusa dentro da mente, mas também é um tipo de mediunidade. Existem pessoas que só têm a percepção,
né? Chegam num ambiente, percebem esse ambiente mais pesado, percebem as coisas mais densas, percebem quando existe uma luz, um ambiente mais claro, né? Não é uma questão de arrumação, não é isso, de decoração, é uma questão energética mesmo, né? Quando a pessoa está mais pesada, quando a pessoa está mais leve, ela tem essas sensações. Tudo isso é uma forma de trabalhar a mediunidade. Tudo isso são formas mediúnicas que você tem. E quando você percebe qual que é o seu dom, aí você vai apurar este dom. Ah, Cris, a minha parte é de percepção de ambiente, tá? Então, você vai aprender a se proteger, você vai aprender a usar um cristal, vai aprender a usar mais ervas para tomar um banho. Não, Cris, a minha mediunidade é mais de incorporação. Você incorpora quem? Qual é o tipo de entidade? Qual é o tipo de ser que se aproxima de você? Tá, você cuida dessa energia como? Você agrada essa energia? Você alimenta como essa energia que chega próxima a você, desse espírito? É um caboclo? É um preto velho? É um exu? É uma pombugira? É um baiano? É um boiadeiro? É um marinheiro? O que é? Né? Qual é a egrégora que domina essa energia? Você vai cuidar dessa energia para quê? Para que ela te proteja, para que ela entre em harmonia, para que ela se expanda cada vez mais e traga coisas boas para você. Cris, a minha mediunidade é auditiva. É não discutir com a audição, é prestar atenção. Lembrar que nem tudo a gente fala para as pessoas. As pessoas não estão preparadas para ouvir, gente, desculpa. Ficar jogando pérolas aos porcos é bobagem. Então, tem que ter essa percepção. E essa percepção você só ganha com o equilíbrio e com o autoconhecimento. Por isso que é importante você buscar caminhos de autoconhecimento, seja através da numerologia, seja através da astrologia, seja através de uma consulta de tarô, não importa. É importante você estar buscando formas de trabalhar a si mesmo e se fortalecer. Porque a espiritualidade é o seu principal contato. E eu sempre falo que números como 5, 15, 17, 18, 2, 1, esses números têm como obrigação trabalhar esse lado espiritual, porque foram compromissos que eles tiveram lá, que eles fizeram lá antes de encarnar. E não adianta querer fugir agora, não adianta. Quanto mais foge, pior fica. Vai começando a apertar os lados da vida, vai começando a sufocar. Não é falta de dinheiro, é falta de sexo, é falta disso, é falta daquilo outro. Tem que prestar atenção nessas coisas. Às vezes o problema é tão simples de resolver, às vezes as coisas são tão fáceis de resolver e as pessoas não resolvem, elas vão enrolando, e elas vão se embaralhando e depois viram um bolo. E aí quando vira um bolo insuportável, ela quer resolver em uma semana. Eu fico estressada às vezes quando eu vejo a pessoa que está há anos parada. Há anos patinando. Aí você fala, o seu caminho é isso, você tem que fazer isso e pode demorar 6 meses para você se equilibrar. De 3 a 6 meses. Mas tudo isso? Meu, você tá 10, 15 anos parada, praga. E agora você não quer ficar 6 meses se harmonizando, você tem que limpar. É diferente quando você limpa uma casa regularmente, uma vez por semana, a cada 15 dias, que você limpa regularmente, e você deixar uma casa, por exemplo, 6 meses sem limpar. Meses sem limpar. Quando você entra naquela casa, meu bem, haja vassoura e haja produtos de limpeza para você colocar em ordem. Agora, se você tem uma regularidade, é mais fácil. Você vem ali, coisa que metade de um dia, às vezes um dia você faz. Agora, se a casa está zoneada, você pode colocar às vezes uma semana e você não colocou a casa em ordem ainda. Então, como se você não consegue arrumar sua própria casa, de repente, você quer arrumar a sua vida de repente? Já esbagalhou tudo, já esbagaçou tudo e quer se arrumar de repente? Não é assim. Ah, porque meu Exu, minha pombagira não me ajuda. Gente, para com isso. Primeiro você tem que se ajudar. Essas entidades ajudam, sim, mas nós somos pessoas teimosas. Eu sou uma pessoa teimosa, você muitas vezes é uma pessoa teimosa. Quantas vezes... Eu já falei pra vocês que eu tenho um catiço aqui, né? Eu tenho uma pombagira que fica aqui dentro de casa, dentro do espaço, dentro da casa do espaço. Meu... Quantas vezes eu entro em guerra com essa mulher aqui de vez em quando? De vez em quando eu quebro o pau com todo mundo, na verdade, né? Não sobra ninguém. É o altar dos anjos ali, é o altar dela lá, é o altar... Não importa o altar. Quando eu cismo, eu vou quebrar o pau. Mas eu quebro o pau com ela lá. E aí eu recebo uma surra, aí eu tomo vergonha na cara, eu vou lá e peço desculpa. E começo a fazer o rito de cativar de novo, sabe? Dou uma de Pequeno Príncipe com ela novamente. Mas a teimosia e as quedas acontecem por quê? Porque às vezes...
ela tenta passar alguma coisa, ela tenta me colocar no meu caminho e eu vou lá teimando. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E ela diz, não, é assim, não é por aqui, é por ali. Eu vou falar, não, eu quero ir por aqui. Aí eu tomo na minha tarraqueta e depois eu quero reclamar. Então não adianta às vezes a gente querer reclamar de uma coisa que nós mesmos estamos teimando. Não adianta você reclamar do lado espiritual se você não está cuidando da sua energia, se você não está cuidando da sua mediunidade, se você não se coloca diante do espírito e começa a restabelecer uma conexão real e verdadeira. Então, trabalhar a mediunidade, ser um médium, é ser um mediador entre os planos. E para mim ser um mediador, eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que ouvir aqui e passar ali. Eu tenho que ouvir aqui e colocar lá. E buscar ter o menos interferência dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas loucuras possível. Para que aquele caminho realmente se abra à minha frente. Muitas pessoas têm entidades e têm seres espirituais maravilhosos. Não cuidam, desanimam, não sabem cuidar. Passam muito aperto com tudo isso e acabam se embaralhando e deixando muitas vezes tudo de lado. Né? Então, para a gente trabalhar a mediunidade, a gente tem que primeiro entender que tipo de energia bate conosco, né? Que tipo de energia nos congrega. A partir desse momento, você começa a estudar isso. Estudou? Vamos olhar quem são nossos mentores. Olhou quem são nossos mentores? Vamos fazer o trabalho que nos foi designado segundo a nossa missão de vida. E é isso que vai fazer a diferença lá na frente. É isso que vai fazer a diferença no seu desencarne, nos problemas que você tiver de saúde e também na forma como você vai superar cada obstáculo. Porque é muito diferente você superar um obstáculo com um apoio espiritual e sem um apoio espiritual. Eu tenho certeza que se eu não tivesse o apoio espiritual que eu tenho, se eu não tivesse as coisas tão regradas como eu tenho espiritualmente, olha, o meu problema do hospital teria sido 50 vezes maior e sabe Deus lá o que poderia ter acontecido comigo, né? Mas eu tenho uma regra. Eu me coloquei diante disso, na minha mediunidade, nesse serviço de mediunidade, para cuidar deles e buscar levar o melhor possível para aqueles que vêm me buscar. Faça isso você também. Procure entender qual é o seu tipo de energia e você vai ver que a sua vida vai abrir muito mais, ok? Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, deixa seu comentário aí, vamos discutir o assunto. Não esqueça, se você não comprou o seu livro de numerologia ou o livro dos anjos, aí é a sua chance. Vou deixar o endereço aqui embaixo do vídeo. E no site, né, www.crisdimenios.com. Fique na luz, sejam abençoados aí e até um próximo vídeo. Tchau!